Tite faz cobrança aos jogadores do Flamengo. Vamos comentar aqui sobre isso. Tem jogador do Botafogo provocando o Flamengo também e várias outras notícias do Flamengo. Você que tá aí, dá aquela moral, se inscreva no canal, aciona o sino da notificação, deixa o like, belezinha? Então vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo, meu querido. O negócio é o seguinte: Flamengo, infelizmente, perdeu a sua primeira partida com o técnico Tite à frente do comando. O Tite, que não tinha tomado gol do Cruzeiro, nem do Vasco, tomou logo 3 da equipe do Grêmio. A gente vai se aprofundar, vamos repercutir coletiva, entrevista de jogador, tem um monte de coisa, galera. Bom, Flamengo volta ao Rio de Janeiro, voltou ao Rio de Janeiro ainda na madrugada de ontem e hoje não tem treino, galera. Hoje é dia de folga para os jogadores do Flamengo, não tem treino no dia de hoje, dia 26, não tem treino na sexta-feira. Os jogadores do Flamengo voltam aos trabalhos no CT Indrubu a partir do sábado. Sábado, os jogadores do Flamengo voltam ao CT Indrubu para realizar os treinamentos com o técnico Tite, beleza? Tem esses 2 dias de folga, isso já estava programado, não estava condicionado a vitória, derrota ou empate, já estava programado. Eu sei, pô, Pedrão, perde do jeito que perdeu, em vez de treinar, vai dar folga? Pois é o cronograma deles lá, enfim, tô aqui passando a informação para vocês, beleza? O Flamengo tem 2 desfalques para o próximo jogo, que é só daqui a quase uma semana. O Flamengo não joga no final de semana contra o Bragantino por conta da situação do Maracanã, Comebol e coisa e tal. O Flamengo quer jogar no Maracanã, então o jogo do Flamengo foi adiado para data FIFA. Não tem jogo do Flamengo, pelo menos a princípio, no final de semana. Não à toa tem essas 2 folgas aí, acredito que se tivesse jogo do Flamengo não teriam, né? Então não tem jogo do Flamengo. Vai ter uma semana de trabalho para o Tite, só que já está confirmado que ele não tem 2 jogadores para o próximo jogo, que é no dia 1º de novembro, contra a equipe do Santos. Não tem Everton Ribeiro e não tem o Pulgar, porque tomaram o 3º cartão amarelo nesse último jogo aí contra a equipe do Grêmio, infelizmente, né? E o Pulgar ainda foi substituído, a gente tem explicação do Tite na coletiva, o porquê da substituição do Pulgar, e a gente vai passar aqui para vocês, beleza? Tem muita gente chateada, né? Existia uma expectativa alta, naturalmente você vence por 2-0 o Cruzeiro fora de casa, você vence um clássico contra o Vasco, técnico novo, ambiente novo. Pelo menos eu tinha expectativa de, quem sabe, uma reação do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Alguns torcedores do Flamengo tinham, outros não, né? Não vai dar em nada, fracassa a temporada toda. E agora acho que a ficha cai de vez, né, gente? Não tem mais como, o Flamengo vai brigar aí pela vaga na Libertadores da América mesmo. Muitos jogadores sendo criticados pela torcida do Flamengo, sobretudo o Bruno Henrique, que entrou mal demais no jogo, o Gabigol também entrou mal demais, mas o Bruno Henrique teve participação decisiva no gol do Grêmio, quando ele erra um passe tolo ali no meio de campo, e aí o Grêmio consegue o empate, e aí são 3 gols rápidos ali que o Flamengo toma. O Léo Pereira até comentou sobre essa situação, a gente vai falar aqui, cara. E aí, cara, o que eu senti no time do Flamengo ontem, revendo alguns lances do jogo de ontem, é a falta de concentração do Flamengo, sobretudo nas batidas de lateral. No primeiro tempo, o Reinaldo, numa batida de lateral, já conseguiu, né, fazer com que o jogador do Grêmio se aproximasse da área do Flamengo, mas não deu nada. E aí no segundo tempo, de novo ele faz isso e o Grêmio consegue o 2º ou 3º gol, não me lembro, acho que foi o 3º gol do Grêmio, que saiu dessa forma de batida de lateral. Isso evidencia, tem questão tática, tem um Tite que errou nas substituições, eu concordo, mas isso evidencia uma falta de concentração no jogo. Isso não pode voltar a acontecer e tem que ser cobrado pelo Tite internamente. Foi um absurdo o Flamengo tomar gol de lateral. Se não toma o gol de lateral, tinha um empate, pelo menos, porque o Luiz Araújo achou o gol ali de cabeça, né? E uma outra coisa que me incomoda, tudo bem, é o melhor elenco da América, o elenco do Flamengo, mas não é possível que o elenco do Flamengo, né, o tal melhor elenco da América,
não tenha um volante para colocar no jogo, gente. Isso aí é inadmissível. O Tite tira o Pulgar, que é um volante que estava na partida, e não tem ninguém ali, nem o Igor Jesus. Parece que o Igor Jesus está lá no PAN, entendeu? Então evidencia também um erro de montagem do time do Flamengo, entendeu? Termina com o Mateuzinho no meio de campo. Por quê? Porque não tem outro volante para colocar ali. Tinha o Pulgar, tinha o Thiago Maia, o Igor Jesus não tá no Flamengo, o Alan tá machucado, não tem outro volante para botar no lugar do Pulgar. Teve que botar Mateuzinho, que a gente sabe que não é dele. Não adianta, não é do Mateuzinho fazer a volância. E aí acontece, a última vez que isso aconteceu foi com o Dorival Júnior. Na final da Copa do Brasil, também por necessidade, porque não tinha volante. Tava Thiago Maia machucado, Vidal machucado, João Gomes suspenso, não tinha volante. Tem que ter 4, 5 volantes no time, gente. O Flamengo precisa corrigir esse erro na montagem de elenco, gente. Isso tem que ser corrigido, tá? Vamos avançando aqui, galera. Ó, o negócio é o seguinte. Cara, esse campeonato, cara, ele tá tão encaminhado pro Botafogo, por méritos próprios, porque o Botafogo venceu muitos jogos, mas tá tão encaminhado que mesmo se entrar em campo, a impressão que se tem é que o Botafogo venceu durante a rodada. Porque o Bragantino perde pro Atlético Mineiro dentro de casa e o Flamengo perde pro Grêmio fora de casa. Sem jogar, o Botafogo manteve a distância para Flamengo e para Bragantino. E ainda tem o jogo a menos contra o Fortaleza para fazer. Acho que agora eles não estão tão preocupados, né, com esse jogo contra o Fortaleza. Antes eles estavam, agora eles viram o resultado, como é que foi, né? Se despreocuparam, inclusive tem jogador do Botafogo provocando o Flamengo, a gente vai repercutir isso aqui. Galera, o negócio é o seguinte, os adversários do Flamengo das 10 próximas rodadas, das 9 próximas rodadas, esse jogo contra o Grêmio já aconteceu, foi um jogo fora de casa, o Flamengo tem agora o Santos em casa, depois o Flamengo vai enfrentar o Red Bull em casa também, viaja para enfrentar o Fortaleza. Aí o Flamengo vai ter o Palmeiras em casa, Fluminense em casa. Viaja para enfrentar o América Mineiro. Depois o Flamengo tem Atlético Mineiro em casa, Cuiabá em casa e viaja para enfrentar o São Paulo. Então o Flamengo tem 6 partidas em casa e 3 jogos fora de casa. Nossa, Pedrão! Como o Flamengo tem jogo em casa? Pois é, mas no segundo turno, no primeiro turno, o Flamengo jogou essa sequência de partidas fora de casa e algumas em casa. E no segundo turno a gente tem essa boa sequência de jogos em casa por conta disso. Então não tem injusto e coisa e tal. Não existe essa situação, tá? Mas essas são as partidas do Flamengo e é perfeitamente possível o Flamengo estar pelo menos no G4, quem sabe na segunda colocação para alcançar o maior volume de premiação do Campeonato Brasileiro, que é dado de acordo com a classificação no campeonato, beleza? Galera, o De Arrascaeta, na saída de campo ontem, ele falou com a imprensa e ele disse o seguinte: a gente sabia que a margem de erro era pouca. Lamentamos muito. A gente pensava muito em sair com os 3 pontos daqui. O time deles no segundo tempo voltou melhor. É uma derrota que vai pesar. Se a gente ganhasse, poderia ficar um pouquinho mais perto. Pois é, mas não ganhou. E o senhor De Arrascaeta precisa urgentemente aprimorar a parte física dele. Principalmente a parte física. Porque bate os 15 minutos do segundo tempo, ele já tá cansado. Tá voltando de lesão, mas... Tá, mas e aí? Vai ficar 100%? O De Arrascaeta é um jogador sensacional, é um jogador maravilhoso, é ídolo do Flamengo, é um dos melhores jogadores para mim que tem no mundo, se você tirar a Europa e também o campeonato da Arábia Saudita, que tem Cristiano Ronaldo, Benzema. O De Arrascaeta é um dos melhores do mundo, tá? Só que, cara, tem que estar bem fisicamente. Tem que estar bem fisicamente para ajudar o time do Flamengo, entendeu? E aí, uma substituição ontem que muita gente cobrou e de um jogador que estava bem no jogo e está bem nas últimas partidas do Flamengo e está sendo regular, vem fazendo boas partidas, tanto ofensivamente quanto defensivamente, muita intensidade na marcação, que é o Pulgar. Muita gente não entendeu, ele saiu pelo cartão, ele saiu por isso, ele saiu por aquilo. Na entrevista coletiva, o Tite explicou a situação. O Pulgar saiu por condição clínica. Já estava com uma virose, com cartão e debilitado. Está sendo medicado. Não fosse isso,
não sairia. Então, além da questão do cartão amarelo que ele tinha, o Tite explicou que o Pulgar sai de campo porque ele teve uma virose, ele teve um quadro viral, né, não estava 100% das suas condições clínicas e teve que tirar o jogador no segundo tempo. Por isso que o Pulgar deixou o campo, tá? E aí, naturalmente, enfraqueceu o meio de campo do Flamengo porque não tem volante para pôr. Aí, quando ele bota o Mateuzinho, ele vai botar quem também? Né? Enfim, né? Vamos prosseguir aqui. Tite fala sobre a entrada de Mateuzinho ao invés do Rodrigo Caio. Aí ele justificou a entrada do Mateuzinho. A substituição do Pablo foi uma alteração ofensiva. Eu sei, sai o Pulgar e entra o Ribeiro, mas afinal de contas quem fica ali no lugar do Pulgar é o Mateuzinho. A substituição do Pablo foi uma alteração ofensiva. Não do Mateuzinho, do Thiago Maia. Pois é, ele tira o Thiago Maia, daí o Flamengo fica com o Mateuzinho de volante ali, junto com o Everton Ribeiro, sei lá qual foi a salada, mas o Mateuzinho fica de volante no time do Flamengo. Porque ele deve ter conversado com o Tite, deve ter falado, ó, já atuei como volante, posso fazer ali se você quiser. Mas ele poder fazer não significa que ele sabe fazer, porque ele é lateral direito, já fez isso na final da Copa do Brasil e não deu muito certo, né? Não, foi uma alteração ofensiva não do Mateuzinho, do Thiago Maia, para ter mais um jogador de articulação recuado, permitindo que os outros avançassem para frente. Ou seja, ele tira o Pablo de campo e bota o Thiago Maia, né? Desloca o Thiago Maia ali para a zaga, que na visão do Tite o Flamengo teria de repente um passe melhor. Pensando assim, o Pablo, para mim, entre todos os zagueiros do Flamengo, por mais que o Fabrício Bruno seja ruim na saída de bola, o Pablo é o pior na saída de bola. É zagueirão mesmo, é bola aérea, é rebatida, bloqueio de chute, é esse tipo de zagueiro para sair jogando. E aí ele pensa no Thiago Maia, que não tem esse refinamento técnico no passe, mas é um volante, sabe passar muito melhor que o Pablo, só que não é zagueiro. E aí você já tem um lateral ali no meio do campo, né? Aí daqui a pouco na zaga já tem um volante. Aí, meu amigo, o time começa a virar uma salada ali, uma loucura, e aí bagunçou o time do Flamengo todo, e os jogadores contribuíram para isso, não jogaram com aquela raça, aquela... Parte do primeiro tempo eles jogaram, mas no segundo tempo o time do Flamengo simplesmente não existiu mais. E aí, o Léo Pereira, né, na entrevista pós-jogo, ainda no campo, comentou o seguinte: desligamos da partida por 10 minutos e perdemos o jogo. É um jogo de alto nível, depois fica difícil buscar. Pois é, e aí... Eu não acho que desligou do jogo, não. Acho que o time do Flamengo estava uma bagunça, continuou uma bagunça. E o Grêmio, o Renato foi feliz, tem que admitir o mérito do adversário. O Renato pegou, substituiu bem. Os 3 caras que o Renato botou em campo, os 3 fizeram gols. Então tem que dar mérito também ao técnico adversário. E aí, foi um apagão, foi um acidente. Essa pergunta foi feita ao Tite na coletiva, se eu não me engano, pelo Gustavo Henrique dando choque. O grande Gustavo Henrique, e o Tite falou. Ele tem uma causa, no caso, acidente, apagão, enfim. Ele tem uma análise a ser feita. Tem que absorver quando tu toma o gol. Ter a maturidade e continuar. Aqui ele faz uma cobrança ao time do Flamengo. Ó, tomou o gol, né? Tem que absorver o gol. Não pode ficar ali abatido. Pô, tomei o gol, caramba, vamos pro desespero. Não, senão você toma a virada. É que nem na luta de boxe, ele usou esse exemplo. Você toma um jab ali, você não pode dar mole e ficar grog, que o adversário vai te nocautear. E o Flamengo foi nocauteado pelo Grêmio, infelizmente. O Flamengo tomou um, ficou grog aí, tomou o segundo, tomou o terceiro, nocauteado. Depois, para reagir, meu amigo, conseguiu um gol, mas depois fica difícil, né? Foi basicamente isso que o Tite quis dizer. O Grêmio foi efetivo na oportunidade que teve e isso também conta para o jogo. Talvez tenha faltado um pouco mais de contundência. Só não começa a falar de negócio de contundência, que eu me lembro lá do Sampaoli, que ficava falando isso. Aí ele fala de novo aqui. O Flamengo sentiu, tem que absorver. Absorver o gol e vai procurar o jogo de novo. E aí a efetividade nas jogadas criadas. Fizemos o 3-2 nas mexidas que teve, na velocidade na frente, mas insuficiente para empatar. Aí ele fala também sobre uma situação, né,
do Flamengo tomou o gol, fica com a bola, toca a bola, né, segura a bola, que naturalmente vai se construir uma oportunidade de gol ali, né? Ele faz essa cobrança na coletiva, acredito que no vestiário e no dia a dia ele vai fazer essa cobrança ao time do Flamengo também. Mas além dos erros do Tite, que eu apontei aqui, que eu acho que aconteceu na partida, e aqui não é pedindo fora Tite, tem que demitir o Tite, nada disso, mas além dos erros dele, os jogadores contribuíram muito, gente. Olha, o Bruno Henrique entrou mal demais no jogo. O Everton Ribeiro tem os primeiros 5 minutos ali de troca de passe, coisa e tal, mas depois erra passe demais. Erra muito passe. O Gabriel, mais uma vez, entra em campo, fica nulo dentro de campo, sabe? Não cria oportunidades pro time do Flamengo. Quando a bola vai dele, não consegue dominar, perde a bola fácil, parece que, sabe, encostou nele e já perde a bola. Então isso precisa ser corrigido. Tinha dado uma leve melhora contra o Vasco e já piorou aí contra a equipe do Grêmio, né? Enfim, vamos torcer para que isso seja corrigido. O Tite agora, calma que tem mais coisa para comentar. O Tite agora vai ter uma semana aí de treinamentos, né? Até 6 dias, né? 6 dias não, porque não treina quinta, não treina sexta, treina sábado, domingo, segunda, terça, e são 4 dias de treino que ele vai ter de livre. E tem o jogo contra o Santos lá em Brasília, jogo importante, o Flamengo seguir, o Santos brigando contra o rebaixamento, o Flamengo tem que aproveitar e pontuar, tá? E aí, galera, logo após, né, enfim, falando mais sobre o Tite, já vou entrar nesse assunto, já ia direto, o Tite cobrou na coletiva, certamente deve ter cobrado no vestiário e precisa continuar cobrando, porque além da questão técnica, da questão tática, senti que o time do Flamengo, os jogadores do Flamengo, deram uma amolecida no jogo de ontem, tá? Meio que, vamos lá, tem que estar mais ligado, mais elétrico no jogo, tem que partir pra cima dos caras, e não teve isso. E o Tite certamente deve cobrar, e isso tem que ser corrigido. Já cobrou na coletiva, né? Mas avançando, galera, ó, após o término da partida de ontem, um jogador do Botafogo que ele já costuma, ele fala muito de Flamengo, ele adora falar sobre Flamengo, todo momento ele tá... Ele e o Marçal, né? Eu tô falando do Rafael, tá? O Rafael, lateral do Botafogo, provocou o Flamengo através da sua conta nas redes sociais, aí, né? No Instagram, enfim, e ele falou o seguinte: parece que acabou a luz no segundo tempo na Arena do Grêmio, hein? E aí botou um emoji dando uma risada, botou aqui, enfim, deu uma zoada no Flamengo. Cara, eu não entendo isso aí, cara. Todo momento ele tá falando do Flamengo. Se quiser zoar porque o Flamengo perdeu, e aí pode zoar, mas ao mesmo tempo que vocês zoam, a impressão que eu tenho, pelo menos, é que tem um alívio do lado do Botafogo, que o Bragantino vai chegar. O Bragantino não vai chegar, tá, gente? A grande realidade é essa. O medo do Botafogo é do Flamengo. Então, se o Flamengo vence o Grêmio, reduz a vantagem para 6 pontos. Mas tem um jogo a menos. Mas ia ficar reduzida. Os caras estão aqui, ó. Tem que ganhar lá do Fortaleza, hein? Se não ganhar, é 6 pontos. Já começa aquela pressão. Eles perderam pro Flamengo dentro de casa, mas fica bem tranquilo que agora... Não acredito mais em título brasileiro, vou ser bem sincero com vocês. É vaga na Libertadores, Botafogo for campeão, é merecido, venceu as partidas fora de casa, dentro de casa. Jogou mal, mas ganhou. Campeão tem esse diferencial também, quando joga mal ganha. Nesse campeonato o Flamengo não teve nem sorte de campeão. Muitas vezes o Flamengo jogou melhor e perdeu, jogou mal e perdeu, né? E ganha aí alguns jogos para somar pontos, para ficar bem ali na questão da tabela de classificação da Copa Libertadores da América, e esse é o principal objetivo, e que isso, né, realmente aconteça, né? E que os jogadores do Flamengo se atentem a esse apelo feito pelo Tite de reagir, meu amigo. Tomou o gol, reage. Não fica, senão o adversário vai lá e começa a te meter gol, tá? E espero que o Tite corrija esses problemas aí. Você que tá aí, dá aquela moral, se inscreva no canal, aciona o sino, deixa o like, tamo junto, saudações brunegras.